Paz do Senhor para todos, nossos queridos irmãos, sejam bem-vindos mais a uma experiência da nossa escola digital, no nome do Senhor. Bom, estamos aqui em nossa lição, o que nós achamos, nossos alicerces. É muito importante que a gente tenha bem esclarecido quais são nossa estrutura e a nossa posição ao respeito de cada uma das doutrinas. Então, a gente vai tentar fazer aqui uma orientação geral. Você vai ter ali a apostila, vai pegar também um tempinho para dar uma leitura mais ampla no nome do Senhor. A primeira coisa que nós vamos ter em conta aqui, que a igreja tem como principal ferramenta a Bíblia. A Bíblia é infalível. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a única autoridade dada por Deus que o homem possui e, portanto, toda doutrina, todo o nosso ensinamento está sob o que diz a palavra do Senhor. Toda a escritura é inspirada divinamente e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, todo o ensinamento está baseado na palavra de Deus. Eu me lembro que uma pessoa falou para mim algum dia: bom, e você por que não pratica tal coisa? Por que não faz tal outra? A resposta é muito simples. A gente não tem a costume de fazer nada daquilo que a Bíblia não diz. Nós, o que fazemos é porque a Bíblia diz. A nossa prática está baseada na palavra do Senhor. Por isso, a Bíblia tem que ser lida, tem que ser estudada, tem que ser compreendida e tem que ser ensinada. Tudo baixo a direção do Espírito Santo. A segunda coisa importante que nós temos que ter bem esclarecido é ao respeito da natureza de Deus. Nós acreditamos, cremos que Deus é um. Ele é Espírito, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é absoluto, santo. Ele possui atributos que são exclusivos, únicos de Deus. A Escritura afirma e declara que Deus é indivisível, não se pode dividir. Ele é incorpóreo, não tem corpo. Ele é intangível, não se pode palpar. Ele não tem limite. Ele é espírito. De fato, nós temos algumas orientações ao respeito, porque muitas pessoas que têm na sua cabeça a mão de Deus, a cabeça, a mão direita, a mão esquerda, os pés, tudo o que a Bíblia fala ao respeito da mão, os pés, são expressões antropomórficas que vai nos dar uma orientação ao respeito o que a gente tem que conhecer respeito a essa maneira de entender e conhecer a Deus. Porém, Deus é Espírito. O primeiro mandamento de tudo é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor um é. E esse é o ensinamento também, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento. E nós temos que ter bem esclarecido isso. A igreja tem como um dos alicerces a doutrina da unicidade. Nós acreditamos e achamos que Jesus Cristo é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. De capa a capa, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala que Deus é um e um é seu nome. Achamos que Jesus Cristo, ele é verdadeiro, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Prova disso, temos suficientes evidências na Escritura, na palavra de Deus. Este só Deus verdadeiro, diz a Bíblia, manifestou-se a si mesmo no Antigo Testamento em várias maneiras. No Filho, quando caminhou entre os homens, e como Espírito Santo após a ascensão. Ele é o Pai na criação, Ele é o Filho na redenção, e Ele é o Espírito Santo na consolação neste tempo. O só Deus verdadeiro
o Jeová do Antigo Testamento, tomou-se a manifestação de si mesmo em forma de homem, e como filho do homem nasceu da Virgem Maria, segundo o que diz o relato da Escritura nos Evangelhos. Porém, a Bíblia diz que indiscutivelmente, não tem discussão nenhuma, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima em glória. A igreja tem como um dos alicerces o esclarecimento e o entendimento o que é o nome de Deus, ou o nome de Jesus. Deus usou ao longo do Antigo Testamento diferentes títulos, tais como Elohim, tais como Deus Todo-Poderoso, tais como Jeová Jireh, Jeová Rapha. Muitos nomes utilizou no Antigo Testamento. Mas diz a palavra de maneira profética, Isaías, o capítulo número 9, diz: porque um menino é-nos nascido, filho é-nos dado, e o principado sobre seu ombro, e se chamará seu nome admirável, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa profecia que fala Isaías capítulo 9, o versículo número 6, vai se cumprir quando ele nasceu, segundo Mateus capítulo 1, o versículo 21, onde diz a Bíblia que se apresentou o anjo a José para lhe dizer: não tenhas medo, receber a Maria como tua mulher, porque o que nela é gerado do Espírito Santo ela concebirá e dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará a seu povo dos seus pecados. Chamará seu nome Jesus, porque ele salvará ao povo dos seus pecados. O nome de Deus é Jesus Cristo. Prova disso, o mesmo Evangelho capítulo 1 de Mateus, o versículo 21 até 23, também diz: e chamará seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, diz: e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome embaixo dos céus dado aos homens em que possamos ser salvos. Eu gostaria de lembrar que tudo isto são só algumas pequenas orientações de maneira geral. A gente está falando da identidade que nós temos que ter como igreja. A igreja tem estrutura, a igreja tem um ensinamento, a igreja tem uma direção, a igreja tem também uma missão para desenvolver aqui na terra. Mas é muito importante que os novos crentes, os novos irmãos conheçam ao respeito das doutrinas, ao respeito dos artigos de fé, ao respeito dos nossos alicerces, que acreditamos, que achamos nós como igreja, qual é a nossa posição ao respeito de algumas doutrinas, ou pelo menos em termos gerais. Mais para frente, vamos pegar cada uma das doutrinas mais detalhadamente. A gente tem o desejo de dar um tipo passeio aqui, passo a passo, de grau, nos artigos de fé que nós temos como igreja. Temos também a criação do homem. Nós não acreditamos na evolução, nós acreditamos que o homem foi criado por Deus. Só que no começo, no princípio, Deus criou o homem inocente, Deus criou o homem puro e Deus criou o homem santo. Ali começou a história da humanidade. A Bíblia diz que o homem foi criado, mas após a desobediência, o homem foi expulso do jardim do Éden, e aí então aparece a esperança pela redenção, a esperança da vida do homem. A queda do homem é pelo pecado. O homem pecou, Adão e Eva, nos primeiros homens, a raça humana, eles caíram e Deus expulsou eles do jardim. E desde então, pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo como consequência da desobediência do homem. Diz a palavra do Senhor: tenho aqui somente isto achei, que Deus fez ao homem reto,
mas eles buscaram muitas prevenções. Então, a respeito da queda, é consequência da desobediência do homem por causa do pecado. Diz o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, diz: por quanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer que a consequência do pecado gera a morte. Portanto, como o pecado entrou ao mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por quanto todos pecaram. Irmãos, o pecado destrui tudo, o pecado acaba com tudo, o pecado destrui com uma família, com uma geração, com uma pessoa. O pecado tipo uma doença, tipo o câncer, que destrui, que acaba com tudo. Mas o evangelho é a saída, o evangelho é a solução para o homem. Então, na Bíblia diz: porque bem como pela desobediência de um homem os muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um os muitos serão constituídos justos. Quer dizer que em Adão todos fomos envolvidos na desobediência pelo pecado, porém em Cristo somos envolvidos na graça para que a justiça de Deus seja feita em cada um de nós. Temos também, irmãos, que a gente acredita, a igreja acredita na graça de Deus e a salvação do homem. A graça é o favor imerecido pelo qual Deus resgata ao homem, habilitando para uma vida nova, passando por alto em sua paciência os pecados. Então, quando a gente fala da graça, fala da porta aberta que Deus abriu para o homem que não tinha esperança, porque o homem não tinha possibilidade, não tinha esperança, o homem ficava escravo, preso, condenado por causa da desobediência. Mas diz o apóstolo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus pôs como propiciação por meio da fé em seu sangue, para manifestar sua justiça, por causa de ter passado por alto em sua paciência os pecados passados. Quer dizer que o homem o que hoje tem é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade maravilhosa de se reconciliar, de aproveitar a porta aberta que tem pela frente. Então, o cristão, ele deve ter guardado, tem que guardar e aproveitar a graça, o amor de Deus para se manter e para conservar a sua salvação. De fato, uma das coisas importantes que nós ensinamos é que não é simplesmente assistir ao culto, vir até a igreja, não. A questão é de responsabilidade, é de compreender e entender o que é o evangelho da salvação. Diz a Bíblia: porque por graça, não pelo esforço, não pela inteligência, não pela habilidade. A Bíblia diz: porque por graça sois salvos, por meio da fé. E isto não de vocês, pois é dom de Deus. Então, o presente de Deus para o homem que obedece a sua palavra é a salvação, é a graça de Deus, é a porta aberta na salvação. A gente acredita também na fé. De fato, tudo o que nós fazemos é pela fé. Nós oramos pela fé. Nós temos um momento onde cultuamos o Senhor pela fé, ofertamos pela fé, dizimamos pela fé. Tudo o que a gente faz é pela fé, porque a fé é a convicção, é a certeza do que se espera e a convicção de aquilo que ainda não se vê, mas temos confiança e segurança que vai acontecer. A fé é um resultado de ouvir e receber o evangelho da graça de Deus. As pessoas de fato têm fé, só que tem uma fé que está dirigida em um sentido errado. Tem pessoas que acreditam em qualquer coisa. Neste tempo, aqui no Brasil, tem um monte de pessoas que são muito supersticiosas e acreditam em qualquer coisa.
Mas a verdadeira fé é a fé que vai levar ao homem à porta da graça da salvação, ao Evangelho de Jesus Cristo, porque também temos entrada pela fé. Uma pessoa pode obter a salvação e conhecer a Deus pela fé, e pode se aproximar ao perdão e à esperança da salvação pela fé. Então, a fé vem ser o resultado de ouvir, de obedecer, de acreditar em aquilo que a Bíblia diz. Eu quero te convidar para que você tenha fé, tenha confiança, esteja seguro do que Deus diz por meio da sua palavra. Aqui a gente tem umas orientações gerais, como de fato estamos falando, algumas orientações ao respeito dos nossos artigos de fé, porque a gente também acredita no arrependimento e a necessidade do arrependimento e a conversão. Para ter salvação, a gente precisa ensinar ao respeito do arrependimento e a conversão. Não é simplesmente ir até o culto ou assistir a uma aula. Tem que se arrepender, tem que se afastar do pecado, tem que morrer ao mundo, tem que aceitar o nome de Jesus, tem que se batizar. Bom, e a Bíblia aqui vai nos falar ao respeito do arrependimento. O arrependimento não é bater no coração. Arrependimento é mudança. Mudança da mente, mudança de coração, mudança de vida. Arrependimento é transformação. A Bíblia diz: deixe o impio seu caminho, e o homem começa a ter uma direção diferente. Volte-se a Jeová, o qual terá dele misericórdia, e ao Deus nosso, o qual será amplo em lhe perdoar. Então, o que o homem tem que fazer é se deter no caminho e se perguntar para onde vai os meus passos e refletir para que possa se arrepender e começar de novo. O arrependimento é dar meia volta e a reflexão, se deter no caminho, dar meia volta e começar caminhando frente à graça de Deus, ter o arrependimento e a conversão. O processo de Deus começa no coração da pessoa quando ele escuta a palavra do Senhor. E aí, aos poucos, o homem começa a ter uma reflexão, o que está fazendo com sua vida, para onde vai. A Bíblia diz que após que o dia de Pentecostes, um pessoal escutou a mensagem de Pedro, diz a Bíblia que após a mensagem, muitas pessoas estavam ali compungidas no seu coração e perguntaram para o Pedro: o que faremos para ser salvo? A primeira coisa que Pedro lhes falou foi: arrependei-vos, arrependei-vos, porque não é bom batizar uma pessoa sem se arrepender. É importante que a pessoa primeiro compreenda, primeiro possa se arrepender. É a resposta de Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Então, é importante morrer antes de ser sepultado. Porém, após disso, vai ressuscitar, segundo o que diz a palavra do Senhor. E Pedro disse-lhe: arrependei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo para perdão, para remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A gente acredita no valor e a importância que tem o batismo nas águas. Falar do batismo nas águas, falar da parte do batismo, vamos ter que tirar o tempo para falar ao respeito. Mas é importante que você tenha em conta que a igreja acredita e acha o que a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e é batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, a palavra batizar quer dizer sepultar ou submergir. Isso quer dizer que quando a gente batiza uma pessoa, a pessoa está sendo sepultada. Sepultada onde? No batismo. E ali ela está se identificando também com o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso, quando a gente dá uma orientação, uma aula ao respeito do batismo, fala o valor e a importância de ter esclarecido a morte, a sepultura, a ressurreição, eh, que simboliza também o batismo. A maneira escritural do batismo por imersão e é só para aqueles que se arrependeram completamente, se afastaram dos pecados, morreram para o mundo e deve ser administrado, é lógico, por uma pessoa autorizada, que seja um ministro autorizado. Não todos têm autorização para batizar nas condições, como diz a palavra do Senhor, concordando com aquilo que diz a Bíblia. Aliás disso, a palavra também diz e que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão de pecados em todas as nações, começando desde Jerusalém. Então, é muito importante quando nós chegamos a esta parte da lição, nós também acreditamos no batismo do Espírito Santo. Este batismo do Espírito Santo tem a ver com o que a gente fala, né? O termo de ser cheio, preenchido, que tem a plenitude do Espírito, o dom do Espírito, são termos utilizados indispensavelmente na Bíblia. A Bíblia diz que João pregou falando: Ele vos batizará em Espírito Santo e fogo. O Senhor também diz a seus discípulos: vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de não muitos dias. Lucas diz: e foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava que falassem. Então a gente acredita no batismo do Espírito Santo, só que hoje, infelizmente, tem se tornado o batismo, ou falar em novas línguas, falar em língua estranha, como uma bagunça ou um negócio para fomentar o desordem e até as expressões que não têm nada a ver com a realidade da Bíblia. O batismo do Espírito Santo é uma experiência muito linda, muito importante, e até todo crente precisa ter uma experiência com o Espírito Santo, porque ali também o crente consiga crescer, consiga ter uma experiência bem interessante pelo poder do Espírito Santo. Sem dúvida, uma lição importante que nós vamos tirar um tempo para falar ao respeito com mais detalhe é a doutrina do novo nascimento. A igreja acredita que para que uma pessoa seja salva, precisa nascer de novo. Nascer de novo é o processo, mediante a palavra semeada no coração gera um novo ser, e esse novo ser vai crescer por meio da palavra do Senhor. O novo nascimento é o resultado de ter sido gerado pela palavra, de ter nascido nela e agora pode se arrepender, pode se converter, pode obedecer ao Evangelho. A pessoa então tem um fruto novo, uma vida nova, uma experiência nova pelo Evangelho, pelo poder de Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe: de verdade os digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De maneira, irmãos, que se algum está em Cristo, diz a palavra, nova criatura é. O que nós precisamos na igreja é isso, nova criatura. Por isso a gente prega ao respeito da necessidade que se possa conhecer bem o Evangelho e que a pessoa possa entender o Evangelho e que também após receber o Evangelho, ela obedeça a palavra do Senhor, morra ao pecado, porque se a pessoa morre, não vai ter problema nenhum. Ela vai conseguir crescendo no nome do Senhor dia a dia. De maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas novas, as coisas velhas passaram. Eis aqui, todas são feitas novas, no nome do Senhor. Bom, meus queridos irmãos, aqui a gente está tentando dar umas orientações gerais. Vou repetir, não é dar um detalhe da doutrina, não. A ideia aqui é que
os irmãos, os alunos, estudantes da escola digital, os novos crentes, as pessoas que estão começando, possam conhecer que a igreja tem uma posição, tem um ponto de começo, também tem uma visão para desenvolver, porém que saibam que a igreja também tem uma posição a respeito da salvação e das doutrinas, e que todos os nossos estudantes, todos os nossos alunos da escola digital possam ter uma inquietude para crescer e para melhorar dia a dia no conhecimento da palavra do Senhor. Para mim tem sido uma grande bênção compartilhar com vocês a lição de hoje. Eu gostaria de lhe convidar para que fique aqui conosco, nossa escola digital, e possa crescer dia a dia da mão do Senhor. Pode deixar os comentários aqui no grupo e também ali no aplicativo que a gente está utilizando para desenvolver esta ferramenta de muita importância para cada um de nós. Grande abraço, até a próxima. Deus abençoe a todos.